chamado Comênios. E o Comênios foi um dos primeiros homens dos nossos 500 anos recentes que pensou uma coisa que para nós hoje em dia é óbvia, que educação não é aquilo que eu estou pensando, estou transmitindo para as pessoas, mas é aquilo que as pessoas estão captando do que eu estou falando. A minha palestra não é o que eu falo, não são as minhas concatenações mentais, é aquilo que vocês conseguem captar. Ao mirar do que eu falo, o que vocês entendem. Diminuir esse hábito é a tarefa da educação, é a tarefa da comunicação. O mundo moderno estreitou os laços que nos separavam da comunicação. O Espiritismo, no século XIX, nos veio numa época que esses laços estavam estreitados. Acontece que essas redes de mídia, essas facilidades de comunicação rápida, não foram acompanhadas por um crescimento da fraternidade dos nossos corações. Então, a tecnologia da mídia, a facilidade de comunicação, não foi acompanhada de um estreitamento dos laços do nosso coração. Desde Comênios, que influenciou Jean-Jacques Rousseau, que influenciou Pestalozzi, nós começamos a pensar em um projeto pedagógico maior, que não fosse simplesmente reservado às elites, mas se tornasse a humanidade uma coisa só. Que fizesse tábula rasa das diferenças culturais, adaptando os métodos didáticos, de modo que toda a herança cultural de milênios e milênios de humanidade pudesse ser disponibilizada para uma humanidade inteira, cada vez mais igual. Esse era o espírito das fontes mais libertárias do iluminismo, representadas por Jean-Jacques Rousseau, o espírito de uma alta extraordinária companhia, compreendido no seu tempo, e é o espírito herdado pelo Pestalozzi. Grande educador, um homem que criava métodos didáticos para aproximar a compreensão das pessoas mais simples, sem origem rica, das pessoas que não tiveram acesso ao aprendizado de línguas, das pessoas que não tinham acesso aos livros. Levantou a bandeira da educação para todos. Esse homem foi o mestre de Allan Kardec. E tudo isso nós seguimos chamado Jean-Baptiste e a Jeanne do Ramel, a mãe dele. E os dois, por alguma razão, na infância de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arvaillot, pensaram que o filho não deveria estudar no ambiente leonês, no ambiente francês. Ele vinha de família católica, mas eles começaram a admirar a educação protestante. No limite disso, acabaram por enviar o seu filho para que Pestalozzi o formasse. Então, Allan Kardec é herdeiro de todo esse conjunto de ideias, de ampliação dos limites da racionalidade, que desmistifica o mundo, que exorciza a ideia dos milagres, que explica-os por meios racionais, que afasta de nós a ideia do paranormal, do extranormal, e inclui tudo dentro de leis de normalidade. E se nós enxergamos em parte e não as concatenamos, é porque nós não as compreendemos em âmbito maior, mas não é porque elas não têm uma concatenação. Se alguém escreve um livro chamado Natureza Imperfeita, é porque se apega aos pequenos espaços que não consegue entender, porque tudo está encadeado. Quando nós enxergamos uma parte, nós achamos que não está. E com a nossa visão limitada, nós não enxergamos o todo. E como nos falta intuição, que era a intuição de que falava Pestalozzi, a intuição de que falava Rousseau, nós não temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Allan Kardec vai nos falar de uma intuição mais profunda, de uma outra inteligência, de uma inteligência espiritual. Vai criar um método, um controle de variáveis, que nos permita alcançar a essência, o sumo espiritual, de forma mais verossimilhante possível, daquela característica humana de todos os tempos, fisiologicamente localizada, chamada mediunidade. Então, representa uma revolução para a compreensão do nosso mundo objetivo e das instâncias que são explicativas para o que ocorre no mundo que nos toca, mas nós não conseguimos enxergar. Portanto, a descoberta do mundo espiritual e a sistematização do conhecimento sobre o mundo espiritual, de forma que fosse acessível para todos, é uma obra extraordinária.
Deuteronômio, nós temos lá Moisés, primeira revelação dos homens a Deus, nos dizendo que fosse vedado a consulta aos hebreus, aos homens que reconheciam que Yahvé é um Deus único, a consulta aos homens. Quando o direito veda alguma coisa, juridicamente tem que se entender que se uma lei é afirmada, é porque essa lei é anulada. Né? Como historiador mesmo, quando eu leio o Código Jurídico, e geralmente as interdições lá são muito frequentes, eu devo imaginar que aquela sociedade faz muito aquilo, que aquilo não é interessante sob algum aspecto, por isso o legislador quer impedir. Né? Provavelmente em contato com os egípcios, com os babilônios, os judeus tivessem adquirido na sua imaturidade espiritual, no momento de imaturidade espiritual que nós atravessávamos na terra naquele momento, adquirido o hábito de consultar os mortos sobre coisas triviais, sobre coisas muito ligadas a esse mundo material. E daí então, quando Jesus vem à terra, porque Jesus ainda não havia chegado à terra, nosso governador espiritual não havia reencarnado para largar os horizontes da nossa espiritualidade. Então, quando ele veio, a abertura da eternidade tornou-se uma promessa. Você tem um momento extraordinário da transfiguração do Tabor, você tem o momento do Pentecostes, você tem as manifestações da mediunidade de Paulo de Tarso, você tem o Apocalipse com as visões extraordinárias de João Evangelista, mas há uma promessa de que no futuro viria um Consolador prometido. Esse Consolador veio de uma forma religiosamente improvável, porque Deus é o inesperado. Certamente os judeus, leitores da Torá, esperavam que Jesus nascesse no Palácio de Herodes, ou de alguma casa ilustre de Jerusalém. Mas ele nasceu em Estrebaria. Certamente esperariam que ele se formasse rabino, que fosse um rabino destacado, como era Paulo de Tarso antes da transformação, mas Jesus escolheu o caminho do carpinteiro, o caminho da humildade, porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Não vem com aparências exteriores. Allan Kardec escolheu um caminho semelhante. Então nós temos 50 anos que separam Hippolyte Léon do Allan Kardec. 15 anos finais da sua encarnação dedicados a uma tarefa que talvez imperfeitamente, Dorian Gombe diz que esse termo, eu acho esse termo não é muito adequado, nós chamamos de codificação. Por que esse termo talvez não fosse adequado? Para alguns, o termo, quando a gente fala em codificação, a gente fala simplesmente de uma compilação de informações recebidas. Mas o Allan Kardec tinha uma ação ativa frente às informações recebidas. Então, quando nós pensamos um método criado por Kardec, que é um método racional, né? Um método que permite que a mediunidade era característica de todos os sistemas religiosos humanos, que estava presente em todas as grandes descobertas científicas, que estava presente em todos os avanços das ciências sociais, através da inspiração aos grandes homens de todos os setores, que ela pudesse agora ser conhecida, ser sistematizada e seus processos pudessem ganhar uma linguagem explicativa racional, independente das mitologias, dos misticismos que até então alcançavam a explicação dos fenômenos espirituais. Então é como se a luz, gradativamente a ciência trazia todos os espaços da humanidade, ela chegasse também aos espaços da religião, aos espaços do misterioso. E como conhecendo a verdade nos liberta, era o momento preciso em que o medo deveria abandonar gradativamente os nossos corações. Pensemos então em que momento isso acontecia, em caráter de intertextualidade, tentando identificar a escrita de Kardec, a vida de Kardec, frente ao tempo em que ele vivia. Nós pensávamos no Dr. Pinel, na mesma França do século XIX, Allan Kardec reencarna em 1804, foi o primeiro homem a pensar dentro da estrutura da medicina francesa que os loucos eram homens passíveis de atenção. Eles não eram possessos demoníacos, que haveria doenças mentais, seriam doenças da mente, que ainda não tinha sido explicada perfeitamente, passou-se a estudar o cérebro. A ciência da psiquiatria vai se organizando ao longo do século e vai deitar raízes do século XX.
a ideia da leitura ao pé da letra da Torá, das fontes da Bíblia hebraica, vai sendo solapada primeiro por Lamarck, depois nós chegamos gradativamente a Darwin e a Alfred por seu Wallace, inclusive posteriormente se tornou espírita. Nós temos Louis Pasteur que nos mostra, isso é uma metáfora bem interessante, que as causas das nossas doenças visíveis remetem-se frequentemente a elementos tão pequenos que nós não conseguiríamos enxergar. Da mesma forma, Allan Kardec nos aponta dimensões para além do comprimento, largura e altura, aquelas que nós conseguimos perceber mais claramente, que nos influenciam, para as quais os micróbios, as bactérias, que mais tarde foram descobertos os vírus, e nos abrem um campo de percepção da ciência natural. Os espíritos influenciam a vida dos encarnados, nos diz o livro dos espíritos, para além do que nós poderíamos imaginar. De forma que, muito frequentemente, eles nos comandam, porque nós recebemos a sua influência, selecionamos essa influência, seguimos a orientação que está mais de acordo com o nosso desejo. Então, seres mais primitivos, esse desejo se dirige para a presença dos seres amados e para a conquista de conforto para o corpo físico. Surge o excedente e eles passam então a desejar riqueza material. Posteriormente, isso se torna um pouquinho mais sofisticado e a pessoa passa a desejar honra. E depois, a vaidade cresce e ela descobre que para que a honra e o conforto material se mantenham, ela precisa de poder. E gradativamente, o poder associado ao saber nos leva à vaidade intelectual. Nós queremos conhecer. E aí nós fazemos um movimento em que nós gravitamos na direção errada. Ao invés de gravitarmos para a transcendência, como seres itinerantes que somos na Terra, passamos a sermos aquele charreteiro que chicoteia a charrete, ao invés de bater nos cavalos. Nós não priorizamos o essencial, não gravitamos na direção certa. E quando isso ocorre, nos vem o sofrimento, a nos desgostar daquela fealdade antiga, que se chamava vaidade intelectual. Nós então desenvolvemos outro tipo de sensibilidade. Esse nosso desejo, que era a grande força inicial, ele vai usar a racionalidade que foi conquistada naqueles estágios evolutivos anteriores, era a terra para muitos de nós lá no século XIX até hoje, né? Vai buscar a sensibilidade da espiritualidade. Agora, já passível de ser associada ao coração e aos sentimentos. Como nos diz Emmanuel, portas adentro do coração. E como era a terceira revelação de Deus aos homens, não podia vir por um legislador duro, adequado ao tempo dele, como Moisés. E Jesus veio para trazer o aspecto do amor. Allan Kardec vinha argumentar sobre a mesma lei, mas o aspecto da racionalidade, que unia todos os três. Em filosofia, em ciência, em diálogo científico, na verdade, em consequências religiosas, recebidas naturalmente em cada um dos lugares em que o Espiritismo floresceu, de acordo com a cultura local. Isso é ruim? Não. Eu acho que não. Seres humanos serão necessariamente diversos. O Espiritismo não é a religião do futuro. Ele é o futuro das concepções religiosas. Nós vamos, provavelmente, daqui a 200, 300 anos, mesmo que os créditos das reflexões de Kardec não sejam reconhecidos, tal como essas reflexões merecem, nós poderíamos encontrá-las, talvez, no desenvolvimento na época das reflexões católicas, ou dos nossos irmãos evangélicos, nas elucubrações dos nossos irmãos budistas sobre os sutras, percebendo então a permanência da personalidade e a metáfora da impermanência, apenas como metáfora, né? Então é interessante a gente pensar essa permeabilidade da racionalidade que vai lançando luz sobre os espaços de escuridão. Nós passamos a entender com Kardec o monoteísmo não como uma confissão de fé exterior, mas como um apelo ao fato de que todos somos filhos de Deus. Portanto, abarcamos na nossa fraternidade toda a humanidade. O Espiritismo não surgiu para criar sectarismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tocaram um homem de 50 anos, faleceria aos 65. Um homem racional, cuja preocupação de
toda a encarnação tinha sido a criação de métodos didáticos que permitissem o desenvolvimento de uma Europa mais igual. Os mesmos processos que vão tocar a sensibilidade de Karl Marx na década dos anos de 1840 e 1850. Os mesmos sentimentos que vão tocar depois os anarquistas, os sentimentos de injustiça, a percepção do imperialismo europeu, da imposição da racionalidade europeia sobre os demais povos, a revolta com a permanência da escravidão, tocavam o coração de Allan Kardec. E quando escreve a gramática da língua pátria, nos deixa claramente exposto na introdução que aquilo não visa desenvolver um sentimento de nacionalidade, porque ele havia aprendido desde Comênios, que era discípulo de Andas, a encarnação anterior dele, desde Pestalozzi, desde as ideias de Rousseau, que a humanidade é uma fraternidade só, que as nações simplesmente reproduzem diferenças culturais, que é necessário criar um método que una, não é um método que imponha uma tábua rasa sobre as diferenças. Por que nós não temos ritual no Espiritismo? Ritual é uma coisa tão bonita, antropologicamente maravilhoso. Acho bonito, pessoal sem novela, né? Nos rituais eu cresci, no próximo da colônia japonesa, acho lindo. Já sei fazer. O sacerdote shintoísta formado, né? Acho muito legal. Acontece que tudo que é local, limita. A gente não pode impor. Espiritismo não é para desfazer essas coisas, para desfazer essas culturas, é para criar uma linguagem comum. E é por isso que o Esperanto dialoga, o Zamenhof dialoga também com Kardec. Porque a ideia da fraternidade universal parte disso. Essa é a ideia cristã. Vocês já pensaram sobre a permeabilidade dos conceitos de Jesus sobre o âmbito jurídico, sobre o âmbito das ciências sociais? Com outros nomes? Eu vou deixar de falar em caridade, vou falar em fraternidade, vou falar em solidariedade, vou falar em igualdade. A raiz do pensamento de Jesus. Né? E aí o Rousseau vai nos falar em intuição. Allan Kardec buscava essa intuição. Comênios fala nessa intuição. Usando outros termos, lógico. Kardec vai tentar sistematizar, expurgar essa intuição de tudo aquilo que pudesse separá-la da percepção, do conhecimento de origem extracorpórea. Por isso, desde o princípio, a sua observação do fenômeno das mesas girantes não é uma observação que se prenda ao fenômeno. Porque se houvesse um fenômeno isolado, ele não teria interesse em si. Porque ele poderia ser mais uma manifestação de fenômeno da natureza. E Kardec não tinha esse interesse de identificar um fenômeno. Ele não era um físico, um biólogo isolado. O interesse de Kardec não passava por uma ciência física isolada e restrita. Ele não passava por uma ciência linguística isolada. Ele não passava por interesse de conhecimento da história da França, da história da humanidade, de facilitar essa didática. Ele passava pela construção de uma humanidade próxima e única. Essa era a grande bandeira. Então, era uma bandeira educacional. Então, o Espiritismo começou com uma bandeira educacional, surgida de um pedagogo. Quando a gente vai ao Ney Lúcio, livro de Jesus no Lar, ele vai nos falar de um diálogo de Jesus com Pedro. E Pedro impaciente. E Jesus diz a ele: olha, o bom professor é aquele que não se impacienta com a aluno. É como se Jesus dissesse assim: você é uma pessoa muito educada, você vem reclamar comigo que você está vivendo com pessoas mal educadas. Você está no lugar certo. Você foi chamado a dar o exemplo de educação a essas pessoas. Você é uma pessoa que cultiva a pureza e a moral. Justamente por isso, você será convocado para ambientes em que isso ainda não é virtude buscada. Porque todos nós, queiramos ou não, somos chamados pelo exemplo para sermos pedagogos e influenciadores dos nossos irmãos. E é justamente esse espírito da herança pestalozziana de Kardec. É um espírito didático, um espírito facilitador. Não é o espírito da exclusão. Não é o espírito da herança prussiana nacional socialista, em que o doente é morto, em que o feio fisicamente é eliminado. É um espírito que talvez possa ser identificado na transformação espiritual vivida por Oscar Wilde.
a balada do cárcere, ele descreve que até o momento em que ele foi preso, perdendo todos os seus bens devido a um escândalo sexual, ele achava que a beleza física era o ápice de todos os valores humanos na Terra. Mas quando ele perdeu todas essas coisas, ele descobriu uma estética maior de todas, que era a estética de Jesus. E é essa estética que buscava Allan Kardec. Então, ele dialoga, Allan Kardec tem um momento em que quase todos os pensamentos daquele século XIX eram racistas e dogmáticos. Pensávamos no positivismo de Comte, dogmático, ao extremo. Nós pensávamos nas interpretações racistas de Gobineau, darwinismo social de Spencer. Todos os outros autores em um espaço ou outro, se você reunir e pensar assim, você pode pensar assim, você lê o autor em todas as suas obras, pensa assim, qual o projeto de humanidade desse autor? O mais universalista é o de Kardec. Ele não pensa o homem como um corpo físico. Ele não pensa as prioridades humanas como prioridades na Terra. Ele não pensa em quaisquer imposições. E respeita profundamente a liberdade dos corações, a liberdade de pensamento. Tanto assim, se nós formos aqui ao último livro de Kardec. Qual foi o último livro de Kardec? O Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Esse projeto da biblioteca espírita é antigo, né? O projeto da Escola Espírita Aberta é muito antigo. E o projeto da Biblioteca Espírita é muito antigo. Quando a gente lê, Kardec vai escrevendo as obras, o livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, que é um livro de importância essencial, que dialoga com as concepções medievais de inferno eterno, a concepção do purgatório, quando você pega um pouquinho e paga toda a eternidade por aquele pecado, né? Quando você tem certas concepções que para o século XIX são irracionais, e as pessoas estão se tornando materialistas. O coração das pessoas não se atende mais para aquele pensamento que elas consideram ingênuo. Aí vem o marxismo com as suas bandeiras de transformação da Terra, de igualdade. E vem Comte com a sua pretensão de controle, de conhecimento objetivo, positivo. E vem Kardec nos falar que tudo isso pode dialogar com a bandeira de espiritualidade. Que as bandeiras da antiguidade, os objetivos do coração dos cristãos antigos poderiam se coadunar com a reflexão racional profunda. Isso era muito importante para todos nós. Representava para nós uma revolução extraordinária. A marca de Kardec é a liberdade de pensamento. Tanto assim que nesse último livro há um espaço destinado aos inimigos do Espiritismo, um livro espírita que cataloga os trabalhos escritos para refutar o Espiritismo, que Kardec nos ensina que tudo deve ser lido. Nós não devemos ter dogmas, não devemos ter revelação inquestionável. Tudo deve ser submetido à razão. Agora, a gente não deve ser cético e sistemático. Tem pessoas que têm o ceticismo uma bandeira, e aí se tornam crédulas do ceticismo. Tudo que você apresente necessariamente tem fraude. Para o método kardeciano é essencial identificar a fraude mediúnica, é essencial controlar o potencial anímico, mas acima de tudo, quando nós começamos a estudar a mediunidade sob esse ponto de vista, a gente deve se lembrar de um outro Kardec, do Kardec da Revista Espírita, e quando se pergunta a ele, se eu tiver uma disputa intelectual, nesse espaço, nessa tribuna aberta, que é a Revista Espírita, fundada lá em 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos, há uma tribuna aberta. Qual vai ser o critério dessa tribuna? Se eu abrisse uma tribuna aqui agora, nós começássemos a discutir ideias. Qual seria o critério? Aquele que é mais racional? Aquele que vence no argumento intelectual? Kardec responde, aquele que for mais cotado. Aquele que for mais respeitoso pelas ideias do outro. Aquele que conseguir afastar do seu diálogo a paixão. Então vamos pensar aqui agora, para além da história de Allan Kardec na Terra, vamos pensar em nós mesmos, nas sugestões de Kardec. Todos nós aqui podemos dizer que não nos sentimos irritados quando alguém tem uma ideia diferente da nossa. Quem aqui nunca se sentiu irritado quando numa discussão alguém tem uma ideia diferente da sua? Quando você e seu marido têm uma religião, seu filho fala assim, você tem outra religião. Quando você se apega, todo apego é ruim.
a um modelo de virtude social. Seu filho, que era a representação do que você queria ser, você joga sobre ele toda a tensão disso, passa a ser exatamente o contrário daquilo que você imaginava. Você não tenta impor a ele o que você queria que ele fosse. Kardec nos propõe a libertação disso, no respeito à autoridade absoluta do outro, ao direito do outro, ter absoluta liberdade de pensar, de agir, de escolher, de duvidar, porque a verdade só pode ser captada em verossimilhança, em aproximação, não se capta sozinho. Isso é muito importante. Nós não chegamos à verossimilhança de si sozinhos, nós precisamos dos outros. Essa irritação é a nossa limitação. Nossa irritação com a opinião alheia, nossa irritação com a leitura alheia, com as possibilidades de leitura diferentes das nossas, com as possibilidades de ser diferentes das nossas, reproduz vaidade, orgulho, desejo de poder, desejo de imposição sobre o outro. Kardec é esse ser extraordinário, cristão, que está nos convidando a abandonarmos esse tipo de preconceito e a abrirmos a nossa cabeça, libertarmos o nosso cérebro, libertarmos o nosso ser reencarnatório dos preconceitos que acumulamos ao longo das encarnações e tentemos abrir o nosso coração ao outro, entender as suas razões. Então, o método pestalozziano é o seguinte: você nunca diga algo sem analisar e ouça mais do que fala. Por isso, Kardec cria um termo para designar a fé espírita, um termo, um neologismo, para designar o espiritismo. Ele tem preocupação com os termos, porque nós somos endorrágicos, a gente fala muita besteira, a gente fala sem analisar, a gente ofende os outros por isso, a gente não enxerga as razões dos outros. Quando alguém vem conversar com a gente, tem uma religião diferente, significa que ele tem uma vivência histórica diversa. Por isso, as reuniões que se realizavam na casa de Kardec, nas terças-feiras à noite, reuniam judeus, budistas, hinduístas, porque Paris já era uma cidade bastante cosmopolita, como resultado inverso mesmo do próprio imperialismo que o Império Francês já fazia. Homens muçulmanos do norte da África dialogavam com Kardec, gostavam muito dele e achavam dele uma figura muito aberta, muito caridosa, muito amorosa. Nós temos muito a aprender com Kardec. Nós temos a aprender também com o seu método de humildade e com a sua relação com a espiritualidade. Hoje, quando nós fazemos nossa reunião mediúnica e o conhecimento da reunião mediúnica é dividido entre os médiuns, Kardec está reproduzindo, comentávamos há pouco no grupo de estudos, a metodologia das igrejas cristãs primitivas, em que você não tem um centro de poder, mas os centros são distribuídos e há tamanha fraternidade entre os membros que, se um falta, o outro possa transmitir uma mensagem que, em princípio, reproduz uma unidade. Uma unidade que vem da unidade divina, da unidade da orientação espiritual, que passa pelas hierarquias celestes e vai se manifestar não no lugar mais provável, não no lugar de maior poder, não no lugar de mais atenção, mas no lugar que houver mais humildade, que houver um coração aberto. Por isso, Paulo foi o vaso escolhido, um vaso em constante trabalho, para que essa filtragem seja mais perfeita. No trabalho da fraternidade, que não pode se limitar às casas espíritas, mas deve se abrir a toda a humanidade. Se o espiritismo for religião para ser sectário, o trabalho está errado. Se a casa espírita for um espaço fechado, o trabalho está errado. Então, casa espírita é o espaço em que nós dialogamos e nos perguntamos acima de tudo a nós mesmos para que nos conheçamos, em diálogo com as orientações dos espíritos, que são decorrências de uma lei que é uma só. Uma primeira revelação com Moisés, uma segunda revelação com Jesus. E o Espiritismo Consolador, que vem unir as pontas, vem concatenar o que faltava, para que nós possamos ter um método e uma compreensão de qualquer escritura religiosa que vem às nossas mãos. Com base no Espiritismo, eu pego a escritura budista, que não se abre para mim. Eu pego uma compreensão protestante, eu consigo encontrar a minha beleza da fé dos protestantes. Eu pego a compreensão católica, entendendo que Jesus é o governador espiritual da terra, é o médium de Deus para nós, entendo por que eles confundem Jesus com Deus. E tudo passa a estar certo, porque Kardec dizia o seguinte: o Espiritismo não vem para quem tem fé, o Espiritismo vem para quem duvida. Se alguém tem fé, o seu coração, no seu nível de evolução, está atendido. Ele vem para atender as lacunas e deficiências de nosso coração. São lacunas de sentimento, são lacunas de amor. E como nós, com experiência ariana, no nosso ciclo evolutivo, somos muito frios, ele
veio para tocar o nosso coração a partir de um discurso racional, adequado ao tempo que nós vivemos. Por isso ele é o sol da imortalidade, que brilha na atualidade, como o cristianismo redivivo. Esse é o papel do Espiritismo. Então o Espiritismo é o sol nascendo, é a composição da água, é a química, é o amor, é a imortalidade, é tudo isso. São as leis, tem uma lei só, tem uma unidade que nos une por trás de tudo. E é isso que Kardec vem nos demonstrar. Né? Particularmente no livro Céu e Inferno, o trabalho a ser realizado é muito grande. Havia uma discussão com a teologia que começou a causar problemas mais sérios para a própria vida do Allan Kardec. Esses 15 últimos anos da vida dele foram muito difíceis. Jornais publicavam textos com ironia, mas ao mesmo tempo ele recebia inúmeras cartas que falavam do consolo aos corações que a leitura de O Livro dos Espíritos trazia. E, na sequência, as obras da codificação foram sendo organizadas. Né? É interessante a gente pensar que o contato com o Espírito de verdade começou a ter com Kardec, né? Pensar nesse contato com o Espírito de Jesus sob esse pseudônimo, governador espiritual do planeta, hoje é consenso bastante entre a comunidade espírita, em aproximação gradativa, ele vai fazendo um trabalho para Kardec, que nos mostra muito também da direção espiritual de Jesus. É um trabalho que visa auxiliar o discípulo com certo distanciamento para que ele possa, por si próprio, respondendo às perguntas que surgem, descobrir os caminhos para se desvencilhar dos problemas que aparecem e, ao mesmo tempo, nós percebemos com as exortações constantes a modificação dos textos, ao aprimoramento dos textos, que em mediunidade, em trabalho espiritual, as coisas não são boas sem grande investimento da nossa parte. Em obras póstumas, Allan Kardec nos conta de Jesus interferindo diretamente na produção de um texto que na linha 30 teria problemas de redação. Ele entra pessoalmente que esse texto não seja apresentado até que a sua redação esteja em nível de maturidade suficiente. Nós vivemos esse problema hoje em diversos espaços, né? Nós na universidade, nós buscamos produtividade, perdemos qualidade. Mas não é isso que Jesus, o Espírito de verdade, e a sua pleiade desejava para o Espiritismo. Porque tem gente, minha mulher fala uma coisa bem interessante, ela fala assim: toda vítima de estelionato quer levar vantagem. Eu digo isso muito para os meus alunos, sabe? Todo mundo que cai no conto do vigário está querendo levar vantagem. Aí, às vezes chega na delegacia se achando o pior injustiçado do mundo, né? Só que quis comprar alguma coisa barata, quis comprar a carteira de motorista sem fazer exame, quis colar a prova, quis ter o resultado do vestibular, quis comprar na barbada, na bacia das aulas, e aí foi enganado. Então, com a vida da mesma forma. Nós não conseguimos nada nesse mundo sem pagar o preço necessário de esforço. Mediunidade é igualzinho. A gente não deve buscar o caminho mais fácil. Mediunidade exige investimento, envolve decepção. Mediunidade envolve erro, porque é experimentação. Você vai andar e você vai cair, mas você vai ajudar. E é como com Kardec. Na hora que você ajuda, o sorriso, o olhar de agradecimento das pessoas auxiliadas é uma paga muito maior que os sofrimentos enfrentados. Um homem que foi preparado até os 50 anos para cumprir uma missão, aos nossos olhos em termos temporais pequena, mas em caráter de intensidade enorme, de consequências enormes. E até hoje nós não julgamos a profundidade do trabalho na codificação kardeciana. Nós não temos ainda que nós lemos com muito pouca atenção as obras da codificação. Todo esforço que nós fizermos, o conhecimento maior da obra, de certa forma, vai nos mostrar indiretamente o homem cristão, o homem fraterno, o homem de ideal que foi Allan Kardec, discípulo de Jesus, mensageiro, codificador, organizador, a terceira revelação de Deus aos homens. E é hoje nós elevamos ao céu nosso sentimento profundo de gratidão. Se nós pensarmos no recebimento da ideia kardeciana no Brasil, quando já a partir dos anos de 1870, grupos de médicos simpáticos à homeopatia de Samuel Hahnemann
iam para Paris e de lá retornavam com conhecimento, com diálogo, com a revista espírita, com o livro dos espíritos, trouxeram para cá o Evangelho segundo o Espiritismo, que logo encontrou nos nossos corações a mais larga prancha de crescimento, porque tínhamos uma sociedade extremamente catolicizada, marcada na compreensão dos valores do cristianismo pelos vários símbolos, dogmas católicos, dos quais até hoje certamente não nos libertamos. Emmanuel diz que a Igreja Católica, de certa forma, foi a grande mãe do mundo ocidental. Nos últimos 50 anos, mais particularmente nos últimos 30 anos, no pós-ditadura militar, a sociedade veio se descatolicizando, se pudéssemos usar esse termo. E nós não colocamos outra coisa no lugar. Então, os aspectos de racionalidade que caracterizavam a nossa forma de discernir, de observar o mundo, nos fizeram pessoas muito argutas, muitos de nós, que temos acesso à cultura, mas essas características não nos tornaram mais fraternos. Nossa tarefa agora não é de catolicização, não é de tornar as pessoas espíritas, é de recristianização. E essa bandeira de Kardec, de universalismo, nos ajuda muito a dialogar com os nossos irmãos muçulmanos, que estão em crescimento no mundo, demandam uma aproximação, a dialogar com os nossos irmãos católicos, com os nossos irmãos protestantes. Essa é a proposta de Kardec. Destacando as diferenças, não. Encontrando as similitudes no campo das interpretações morais do Evangelho, daquelas coisas que nos fazem iguais. Não sejamos seres racionais sem sentimento, porque não era isso que Kardec propunha. Por isso, amai-vos bem antes de destruí-los. Porque a tradição de Kardec não é uma tradição de racionalidade fechada, como frequentemente se tem lido. A tradição de Kardec é uma tradição intuitiva, é uma tradição russoniana, é uma tradição pestalozziana. Quando a gente fala, inclusive, quando se acusa Kardec de racismo, injustiça incrível, além de um anacronismo, porque se lê certos trechos de A Gênese, certos trechos de Livro dos Espíritos, descontextualizados do objetivo maior, porque nenhum pensamento humano está além do seu tempo. Os pensamentos humanos são históricos, porque não vem da espiritualidade. A gente só usa como metáfora essa coisa de além do tempo. Mas a mediunidade é verossimilhante, nós temos o nosso potencial anímico. O que é isso, né? Porque toda a mensagem que eu transmito tem alguma coisa de mim. É por isso que eu tenho que me aprimorar. É por isso que eu tenho que me cuidar. E é por isso que demandou um Allan Kardec. É por isso que o mais perfeito médium de Deus foi Jesus. Porque o vaso era perfeito. O vinho na Torá representa o conhecimento espiritual, a mensagem divina. É por isso que na hora da desencarnação, eles entregam um vinagre para Jesus. Jesus toma o vinagre, porque a representação do vinho divino estragado pela nossa vaidade, pelos nossos interesses pessoais. Então Kardec vem nessa missão, usando o seu corpo já não tão jovem, de uma forma tão intensa, que nos diz, Camille Flammarion, a espada desgastou a bainha. E Kardec foi ao mundo espiritual entre 11 horas e meio-dia, no ano de 1869, no dia 31 de março. Antes da Comuna de Paris, depois das revoluções de 48, quando todos os ideais da Europa se montaram, os ideais que nos influenciaram, que fizeram as revoluções do século XX, foram analisadas pelo inesquecível Érico Hobsbawm, falecido agora, né? Presente em nossas vidas. O Hobsbawm marcou muito minha vida, porque cada coisa que acontecia, pensava um pouco na análise dele, né? E de certa forma Kardec esteve aí, porque a Rússia pré-revolucionária, com Alexandre Aksakov, foi alcançada pela mensagem espírita. Grupos de operários se reuniram. Na África se reuniram grupos espíritas. No Brasil o espiritismo chegou rápido. Encontrou aqui inúmeros mensageiros já reencarnados que o difundiram. E no Brasil, principalmente nesses primeiros 30, 40 anos, tem uma coisa muito bonita da herança kardeciana, essa coisa da educação, essa coisa da preocupação com a formação. É uma coisa muito legal. Nossa amiga Denise está fazendo. Ela começou a organizar que não seja cursos gratuitos destinados a melhorar o texto das pessoas, a forma de redação, né? Isso era bem o espírito de Allan Kardec.
É por isso que Eurípides Barçanufo, ao fundar o Colégio Allan Kardec, mesmo sem conhecer em profundidade o método pestalozziano, ele seguia o mesmo método intuitivo que procurava aproximar aqueles que não compreendem, socializá-los na turma. Bem interessante, porque nós vivemos hoje no Brasil um estado de segurança. Nós passamos da influência do Estado de Segurança Nacional, que você nos Estados Unidos, né, com a ditadura, fizemos um Estado de Segurança interna. Nossa preocupação não é com invasão externa, não é mais com o comunismo, é com segurança interna. Nosso orçamento, daqui a pouco, orçamento de segurança. A gente esqueceu da educação. Então, essas crianças que vocês veem nadando no açude, esses filhos sem atenção dos pais, como nos diz Emmanuel, saem de casa em busca da mina lucrativa, essa nossa lacuna de educação, e quando a gente cria um sistema educativo, quando a gente cria uma escola, a gente coloca em cima escola espírita, escola evangélica, escola católica, e a gente não tem mais uma bandeira única. A gente não se entende como irmão e não assume a sociedade, porque às vezes o esforço religioso educativo é um esforço assim, né? Ó, você recebe a minha religião, que eu te dou isso. Tem esforço assim norte-americano, né? Tem esforço assim europeu. Foi sempre assim, ó, você é índio, você renuncia aos seus deuses, você renuncia à sua cultura e você vai ser católico. Você vai à minha religião norte-americana aqui, eu vou te vestir para poder estudar nos Estados Unidos e você vai ser fulano, essa denominação aqui. Né? Eu ajudo sua família. É uma tentativa de controle mental. Porque nós temos o medo de ficarmos sozinhos. Então a gente sempre tenta se unir a um grupo. Espiritismo é assim, Espiritismo é liberdade. Espiritismo é com Jesus. Vocês não conhecem, Jesus não fundou a instituição de controle de consciências. Ele fazia perguntas às pessoas, para que as pessoas respondessem. É por isso que ele pergunta: como entendes da lei? Qual o primeiro mandamento da lei? O que lês nela? A maiútica socrática. Ele pergunta com sabedoria, porque quando você pergunta, você identifica atentamente o outro, em caráter de sensibilidade, o que vai fazer o outro se transformar. Como uma pergunta psicanalítica. Como aqui Jesus fez para Paulo: por que me persegues? Por quê? Por que Saulo ainda? Por que me persegues? É uma interrogação. E na resposta ele se transforma. Porque ele entende quem é Jesus. Quem é eu sou Jesus, pronto. Eu estava perseguindo o cara errado, né? Estava perseguindo o cara errado, não entendi. Caiu a ficha. Então é justamente isso que a gente deve fazer no Espiritismo. Até nos convida que a gente comece a se interrogar. Ele nos faz interrogações quando ele faz interrogações com os Espíritos. Ampliando, eu creio que é um esforço tão interessante, eu não conheço em outro lugar, porque quase todas as reflexões espiritualistas, olha que eu leio bastante, elas são localizadas, são marcadas por métodos, são marcadas por misticismo, são marcadas pela cultura local. Esse caráter de universalidade, realmente, o Espiritismo, muito legal, professor. É uma proposta muito boa. Reúne pessoas muito diferentes. Por isso as nossas opiniões serão sempre diferentes. Isso vai ter gente que gosta mais do aspecto científico, a vivência reencarnatória do nosso confrade. Vai ter um outro que é mais ligado às manifestações da misericórdia, da consolação e do amor. O importante é que a gente consiga se abraçar olhando numa direção só. E que a gente não guarde o Espiritismo para a gente. Os benefícios dessa racionalidade libertadora, a gente consiga abraçar todos os irmãos. A gente consiga abrir a nossa cabeça e o nosso coração. Né? Essa é a tarefa que Kardec nos entregou. Então, um convite. Eu acho que nesse dia do aniversário, o dia da gente um pouco vestir essa camisa educativa. Meu amigo Roberto está aqui, me contou uma experiência bastante interessante do Colégio Allan Kardec, do trabalho na realizado, que existe até hoje, inaugurado por Eurípides Barçanufo, que não é um trabalho dogmático, que não é um trabalho de imposição religiosa, e que não é um trabalho de assistencialismo, mas que difunde cultura. No nosso país ainda, que mantém as pessoas exploradas, inclusive por ideologias religiosas, políticas, passíveis de desviá-las, de submetê-las, de impedir a manifestação da sua liberdade, seja na conquista econômica, na manifestação enquanto ser humano, tudo isso passa pela ignorância, já que o conhecimento, queira ou não, é uma grande fonte de poder. Então, meus irmãos, se você sabe um pouquinho de qualquer coisa que seja, todos nós sabemos, vamos aprender com Kardec.
Vamos nos esforçar por ensinar. A tarefa do Espiritismo é uma tarefa pedagógica, uma tarefa que começa em nossos próprios corações. O mestre Dionês permanece imortal na memória de todos nós, acima de tudo como um exemplo. Na sua humildade, na sua vontade de não aparecer, o seu desejo de que o seu método e o movimento que ele organizou fosse mais importante do que a sua personalidade. Fora a capa de Evangelho do Espiritismo, acredito que aqui na casa vocês não tenham visto um quadro só de Kardec, né? É um grande esquecido. Mas se a gente tem que, de certa forma, se lembrar dele, é no altar do coração, seguindo os seus exemplos.